Pronto, né, pessoal? Mais uma vez, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de design. Nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver alguns elementos, a parte de introdutório de alguns elementos básicos, alguns princípios do design, para a gente poder começar a compreender como que se dá toda essa questão, para quando a gente for para o software, né, a gente conseguir expressar da melhor maneira possível o que a gente entende por design, tá? Então, vou projetar aqui a minha janelinha. Todo mundo vendo já? Sim, né? Sim. Pronto. Sim. Elementos e princípios do design gráfico, pessoal. A gente precisa entender um pouco quais são esses elementos, esses princípios. Por quê? O design gráfico, ele trabalha com harmonia, certo? Então, claro, obviamente, cada um tem sua criatividade, certo? Mas a parte criativa, ela é muito excepcional, tá? Então, a gente precisa entender cada ponto, certo? Que é uma linha, que é um volume, uma dimensão, para a gente poder conseguir adentrar de forma efetiva nessa parte de design gráfico, né? Então, qual finalidade eu vou estudar isso, né? O design gráfico, ele também entra na pedagogia e principalmente aqui, nas escolas, certo? Quem nunca fez um bom e velho cartaz, certo? Quem nunca cortou e fez alguma coisa, alguma arte para alguma feira de ciência? Ou um banner, ou um próprio diário de bordo para uma feira de ciência, certo? Então, o design gráfico, ele está, como a gente viu, ele tem suas subdivisões, mas ele está diversificado da melhor maneira possível, né? Então, o tempo todo estamos produzindo comunicação visual nas escolas, cartazes, murais, materiais didáticos, etc, né? Aí, o bom e velho aniversário do mês, né? Acho que a sala de vocês, né? Ela é enfeitada, tem suas coisinhas, tem lá o nome lá informática e tudo. Então, isso ali também entende-se um pouco como a utilização de design gráfico, né? Então, os computadores nos deram a possibilidade de criar jornais, revistas, cartazes, vídeos e todo o conjunto de material didático que a gente pode ter dentro de uma escola. E aí a gente chega nesses primeiros elementos abstratos, certo? Que o design começa a introduzir, né? Vocês podem dar uma olhadinha nessa gramática visual depois, do Christian Leborg, certo? Ele tem até em PDF esse livrozinho aí. Ele fala muito sobre essa questão desses elementos básicos, entendeu? Então, ele define como 6 elementos básicos do design, né? São esses objetos abstratos, né? Formas ideais que tentamos reproduzir fisicamente. Então, esses 6 elementos são o ponto, a linha, a superfície, volume, dimensões e o formato. Então, são 6 elementos básicos, né? Que a gente pode ter no design, tá bom? O ponto. Um ponto é um ponto, né? Nada mais é do que um ponto, certo? É a posição de um ponto se define em 3 coordenadas. As coordenadas x, y e z, né? Então, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Se a gente tiver um olhar para cá, a gente pode dizer que essa, né, é a coordenada y, essa é a coordenada x e essa pode ser a coordenada z, ok? A gente tendo um plano, certo? Se a gente tiver um plano assim, ó, né? Mais ou menos isso, né? Um plano aí na diagonal. Então, a gente vai conseguir perceber que essas aqui é a coordenada y, essa aqui é a x, e a que vai para dentro é a z. Isso formando, obviamente, 3 dimensões, certo? Então, olha aí, ó, a linha é uma sequência de pontos adjacentes, certo? Então, a linha nada mais é do que um ponto atrás do outro. Então, quando eu formo um ponto aqui, se eu formar outro bem aqui, se eu formar outro bem aqui, se eu formar outro bem aqui, e assim sucessivamente, ao final das contas, eu vou ter uma linha. Porque a linha nada mais é do que a junção de pontos adjacentes, tá ok? O terceiro elemento é a superfície. Ora,
Uma vez que eu tenho, olha aqui, ó, eu tenho um ponto aqui, eu tenho outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, e aí isso me formou aqui uma linha, né, ó, aqui é a minha linha. Se eu colocar um conjunto de linhas paralelas, certo? Tá? Lembrando, pessoal, paralelo é o que corre junto, perpendicular é o que tem um encontro, tá? Se eu colocar esse conjunto de linhas paralelas, obviamente eu vou ter aqui uma superfície, certo? Vocês estão entendendo até aqui? Tá tranquilo? Ou seja, a partir de um ponto, eu origino uma linha, né? Já que a linha é uma sequência de pontos adjacentes. E se eu tiver um conjunto de linhas em paralelos, eu vou ter uma superfície. E olha só, pessoal, se a gente for pegar aqui um exemplo de uma televisão. Como é que funciona uma televisão? Vocês sabem como é que funciona a tela de uma televisão? Ou a tela de um computador? Ou a própria tela do celular de vocês? Quem é que me arrisca a me dizer como é que... Tem vários pixels unidos, se não me engano. Vários pontinhos, assim. Isso. E o pixel é o quê? Um negocinho luminoso, uma unidade luminosa. Ó, o pixel nada mais é do que um ponto. Aqui, ó. Isso é um pixel. Exemplo. Esse pixel aqui, ele recebe um conjunto de valores de zeros e uns. Certo? Ok? Então, ele pode representar, a partir desses zeros e uns, o código de uma cor. Tá? Por exemplo, F, 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 F e F. E mais um F. São 6. Tá? Que cor seria essa? Faço ideia. Sabe não? É vermelho. Branco, é? É o preto. É o preto, não é não? É vermelho, que o bicho é vermelho. É vermelho, porque o bicho estão vermelho, né? Não, pessoal. Certo? A cor É roxo. FFF, certo? Essa corzinha aqui que eu desenhei para vocês é o branco, tá? E a cor, hashtag aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0 e 0 é o preto, ok? Então, o meu pixelzinho, ele representa um número binário, que esse número binário representa um código hexadecimal, desse daqui, e esse código, ele representa uma cor. Então, por exemplo, o que quer dizer a resolução, por exemplo, 800 por 600? Uma das piores resoluções que existe. Quanto é 8 vezes 6? Passei 48, né? Eu pego os dois zeros daqui e os dois zeros daqui. Então, só nessa resolução, eu tenho 480 mil pixels. Só nessa resolução aqui, horrível. Certo? Agora, quando eu pego uma resolução boa, sei lá, uma resolução de 2080. Ah, vou pegar uma resolução 4K. Deixa eu ver aí, só me lembrar aqui quanto que é a resolução 4K. Resolução 4K, que é o que estão vendendo na televisão hoje. Né? Ó, que é 3.840 por 2.160. Só a título da gente entender aqui, né? Vamos apagar isso aqui, ó. Tá? Então, em uma resolução 4K, a gente vai ter 3.840 por 2.160. 2.160. Essa é uma resolução 4K. Então, se eu pegar aqui minha calculadora rapidinho e eu multiplicar 3.840 vezes 2.160. Só aí eu tenho 8 milhões, certo? 294 mil
e 400 pixels. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho 8.294.400 pontos. Esses pontos, ele formam a linha. E a linha, em paralelas, elas formam uma superfície. E essa superfície é, por exemplo, uma televisão 4K. Certo? Quando você observa uma televisão assim, a tela bem a fundo, né? Você consegue ver ali uns quadradinhos. Você consegue ver esses quadradinhos que são os pixels. E aí a união daquilo, porque cada código de cor, né, ele vai fazer uma referência e aí vai montando a imagem. Então é assim que funciona uma TV, a imagem do computador, a resolução de um computador, a resolução de um telefone celular. É a partir desse princípio do ponto que um conjunto de pontos adjacentes formam uma linha e um conjunto de linhas paralelas formam uma superfície. Beleza? Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo. Sim. Vocês já sabiam disso? Ou é uma curiosidade nova aí para vocês? Eu tinha uma ideiazinha, mais ou menos. Tinha uma ideiazinha mais ou menos, né? Vamos continuando aqui. Então, eu montei, certo? Uma superfície, não foi? Ó, superfície que tem um ponto, que um conjunto de pontos adjacentes forma uma linha, que um conjunto de linha paralela forma uma superfície, e a união de superfícies, certo? Eu consigo montar aqui o meu volume. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 superfícies, certo? Ok? Então, o volume vai ser montado a partir das superfícies. Se a gente for fazer uma correlação com dimensões, a gente vai ter que, obviamente, a linha vai ter uma dimensão, certo? Uma única dimensão. Uma superfície vai ter duas dimensões. E um volume vai ter três dimensões, certo? Essas dimensões, né, elas podem ser aferidas como altura, largura e profundidade. São termos que vocês vão utilizar muito, né, na prática do design, na construção de imagens, tá bom? Alguns exemplos para análise, as formas geométricas no cubismo. Olha aqui, ó. Aqui é um caboclo, um desenhador, né? Brincadeira, um pintor, né? Victory Bogiug, sei lá, lembra esse negócio. E aí ele já trabalhava aqui com essa questão do geometrismo, né? Ó, mais um quadro dele, certo? A gente consegue observar o uso do ponto, o uso das linhas, né? Constituindo uma superfície, tá bom? Os objetos concretos são definidos dentro de limites, linhas de contorno, que definem o seu formato, podendo pensar ao menos 4 características dele. Forma, né? Todo objeto ele tem que ter uma forma, um tamanho, a cor e uma possível textura, certo? Beleza? Eu tenho formas geométricas, que são padrões definidos, né? Um círculo, um retângulo, um quadrado, certo? Eu tenho formas orgânicas, né? Que elas têm uma acentuação nas suas curvas, tá? Observe como as curvas delas não têm um padrão, porém elas são delicadas. E a gente tem as aleatórias, né? Que são formas que se formam de uma maneira totalmente aleatória, gerando assim pontos, certo? Nada delicado, tá? Outra coisa, tamanho. A gente precisa ter a noção de perspectiva, certo? Então, aqui eu tenho um círculo com tamanho maior e aqui eu tenho um círculo de tamanho menor. Como que é a perspectiva desse para esse? Como que eu consigo enxergar isso dentro disso? Ou então dentro do meu design, certo? A cor, ela
tem diferentes comprimentos de onda, isso é óbvio, porque tem cor que ela reflete mais. Por exemplo, dessas 4 cores, qual é a que reflete mais? O Amarelo. O amarelo. Depois, Vermelho. o vermelho. Depois, o azul. o azul. E por último, o verde, que é o mais centrado, mais fechado. Então, você já tem essa noção de luminosidade, né? Ó, aqui, ó. O amarelo reflete muito mais, então o comprimento da onda dele é maior. O vermelho, né? Depois o azul. E a gente tem o verde, por último, um pouco mais centrado, tá? Então, essa noção de cor é muito legal a gente ter também. E aí a gente chega na nossa paleta de cores, certo? Essa paleta de cores, pessoal, lembra lá daquele código que eu falei para vocês, né? Do FFF? Então, esse código, tá? Não é só letras, tá? É letras e números, tá bom? Então, se eu buscar aqui um código de uma cor, né? Vou pesquisar aqui. Tá aqui, código, cor violeta. Exemplo, tá? Então, em hexadecimal, esse código, ele vai ser, ó, esse aqui. Jogo da velha 7F00FF. Então, vai ser jogo da velha 7F00FF. Então, esse aqui é o código da cor violeta. E aí a gente vai encontrar aqui uma infinidade de cores. Por quê? Essa combinação de código aqui, ela é gigantesca. Então, eu posso ter uma cor diferente a todo momento, tá? Então, por isso que a paleta de cores, ela é muito rica. Isso a gente está falando aqui, né, dessa paleta em hexadecimal. Ainda tem a questão do RGB, do outro tipo de cores, que é o SimSci, uma coisa assim, né? Textura, pessoal, certo? Estrutura vista ou sentida, formada por linhas, formas ou objetos, né? Então, às vezes, quando os pais onde vocês vão pintar a casa, né, por exemplo, eles escolhem entre pintar de uma cor, né, de uma tinta, na verdade, que seja lisa, ou então uma tinta textura. Essa tinta textura, ela é mais grossa, ela vai formar esse tipo de estrutura, né? Uma forma de desenho, né? A textura de areia, a textura de um granito, a textura de madeira, certo? Então, a textura, ela também te ajuda a isso, e você também pode utilizar ela no design, na construção de artes visuais, tá bom? Ó, tá vendo esse desenho aqui? Certo? É do Picasso, né? Pablo Picasso. Dá para ver na imagem que ele utiliza textura, certo? Porque dá para ver as curvas do desenho. Então, fica muito nítido como que ele utiliza essa textura. Né? Olha aqui, ó, isso é textura, bem aqui assim, certo? Então, ó, mais uma vez, ó, a gente consegue observar a textura, tá? Aqui também tem um nível de textura, certo? Só tá tranquilo até aqui? Então, o que foi que a gente viu, né? Objetos concretos do design, né? E os 6 elementos básicos desse design, né? Ponto, linha, superfície, volume, dimensões e um formato, certo? E depois a gente viu objetos concretos, a forma, tamanho, cor e textura. Tá? Podemos continuar? Tá tranquilo? Yes. Yes. Elementos básicos de peças gráficas, né? Vamos aprender a ler os elementos que compõem matérias jornalísticas e anúncios. Ó, pessoal, o design, ele tá em todo canto há um monte de tempo, certo? Então, por exemplo, quando você vai ver um jornal, você tem um estilo de design, né? Você tem uma fonte, tá ok? Eu sempre digo que você nunca deve combinar muitas fontes, né? Ou então as fontes combinadas, elas têm que estar em harmonia. Então, por exemplo, né? A fonte da palavra Brasil aqui, ó, da seção da revista, é a mesma fonte utilizada no título da matéria, certo? A diferença é que uma está em português e a outra
aliás, uma está em minúsculo, em português, ó, e a outra está em caixa alta, no maiúsculo. Aqui mais abaixo, ó, eu tenho um resumo da matéria. E ele também está na mesma fonte aqui que a seção da revista. Ele traz uma fotografia para chamar, né, para ter à vista, porque as pessoas elas são chamadas pelo que os olhos querem ver. Então, se você bota uma matéria dessa lotada de texto, o pessoal não vai ver, certo? É que nem a gente quando era criança, né? Quando a gente ia pegar um livro que não sabia ler, a gente só procurava as figurinhas. Por quê? É mais fácil de interpretar, de ler uma figura do que ler um texto. Vocês não concordam, não? Concorda? Sim. Concordo. Pois é. Então, por isso, quando se tem essa questão de uma matéria, sempre tem uma imagem para poder chamar a atenção. Toda imagem, pessoal, ela tem esse negocinho aqui, ó, créditos. Então, se você for utilizar uma imagem que não é sua, você tem que dar os créditos para essa imagem. Geralmente, você coloca lá, fonte, né? E, claro, toda imagem tem uma legenda, né, para explicar diretamente o que ela significa, tá bom? Mais abaixo a gente tem o conjunto da matéria, né, o texto propriamente dito, ok? Aqui tem o autor, que eu risquei o autor aqui, e embaixo a gente tem página e data, sempre referenciando. Então, se, por exemplo, a gente fosse fazer um trabalho aqui na escola, né, então vocês poderiam utilizar elementos do design para poder compor o trabalho de vocês, né? Olha esse outro aqui, ó. Essa forma aqui, ó. Essa que eu desenhei, não. Essa metodologia que eles utilizam, ó, sempre chamando a atenção para o início do texto com uma letra bem grande, né? Uma letra somente, né? E dando início à matéria, né? A foto, como sempre, o título bem alto, né? O resumo do negócio, e observem que praticamente a mesma fonte, né? Então, tem uma galera que vai trabalhar com arte gráfica, vai fazer arte aí para fazer logo, para fazer todo pro pessoal, né? Aí o que acontece? Bota lá uma fonte de um jeito, bota lá uma fonte de outro, e isso acaba causando uma poluição visual para quem está vendo aquele negócio, né? Então tem que se manter a harmonia, tá bom? Olha outra forma aqui, ó. No site do G1, certo? Olha aqui, aumento das tarifas na Eletropaulo começa a valer neste sábado, né? O título, né? Observe que sempre você tem aqui a data e a hora que foi publicado, a matéria, observem que sempre, em todo site, né, que for de texto, de alguma coisa, as publicidades, elas sempre vêm na parte lateral direita, certo? Sempre na direita. Claro, salvo algumas exceções, mas a maioria vem na direita. Não sei se vocês já repararam isso. E aí se tem sempre um menu de acesso. Então, quando vocês estiverem construindo páginas dinâmicas para sites, vocês têm que ter essa noção de design. Sempre vai ter que ter um menu para vocês poderem acessar, certo? Título da página, né? Se for, por exemplo, uma página jornalística, vocês têm que seguir esse padrão aqui, tá bom? Outra forma aqui, ó, cartãozinho de Natal, né? O slogan aqui, a logomarca da Natura, certo? Claro, um bom e velho contato aqui. O texto da mensagem de Natal, algumas imagens para chamar a atenção, para chamar as vistas, certo? E aqui, anteriormente, a gente tem uma chamada, né? Que busca trazer o cliente para a informação. Essa outra imagem aqui, ó. Tá o Card 2.0, chegou um novo cartão para um novo Brasil, certo? Olha a forma de design que a gente tem aqui. Vocês conseguem perceber o geometrismo aqui por trás, no laranja, né? Sempre buscando trazer o laranja. Se você perceber aqui, ó, essa luz que vem de trás é como se fosse um sol, né? Para um novo Brasil, um novo cartão para um novo Brasil. Então, todo o design, ele tem o seu entendimento por trás, certo?
Vocês estão entendendo, pessoal? Tá fácil de entender? Sim. Tranquilo, né? Por último, esse daqui, ó, da Johnson Johnson, certo? O que vocês conseguem observar nessa imagem aqui? Vamos lá, ver se vocês estão bons de percepção de design. Eu quero 3 pessoas para me dizer o que vê nessa imagem aí. Eu não estou vendo o chat, porque eu estou só na apresentação. Se puder falar. Ó, lá atrás tem o sabonete, o shampoo, sei lá, da Johnson Johnson. Aqui, né? Ali embaixo tem a logo da patinho. marca. Tem da Copa do Mundo também. Isso. Mas eu quero ver, eu quero entender o que isso significa para vocês. Vocês falaram que tem os elementos, mas o que a imagem representa? Vamos, pessoal. Um help aí. Na direita em cima tem lá Carinho Inspira Carinho, que é sobre o tema. Uhum. E aí, o que isso significa? Uma propaganda. Oxe, não é não. Imagina. Eu quero que vocês me digam o que vocês veem nessa imagem. Além de uma propaganda, além de uma logo bem aqui no Pai é uma criança. pato lá atrás. Tira a obviedade de ser um pai e uma criança, nas entrelinhas. Esse negócio colorido que tá separando o pai e a criança, a mistura de cores, o vermelho, o azul, o verde. Boa. E a forma dele tá significando o quê, Cauê? Olha isso. O infinito. Quase isso. É um símbolo do infinito aí. Quase, né? Quase, porque ele tá Mais ou fechado. menos isso. O que isso significa? Essa forma, essas Eu acho que é cores. tipo uma barreira. Uma barreira, sei lá, entre. Que eu achei de sabonete, alguma coisa de limpeza, né? Eu não sei direito. Aí tá tipo Não, protegendo. Separando. São laços. É não? São o quê, Pois é, Eduardo? Laços Laços de quê? emocionais, de carinho. Olha, tá quase lá, hein? Deixa eu perguntar para alguma menina, ver se ela consegue ter a sensibilidade de entender isso aqui. Cadê a Mariana? A Mariana foi a primeira que apareceu aqui. Bom dia, Mariana. Eita, rapaz. Mariana. Acho que a Mariana não quer participar. Deixa eu chamar a outra aqui. Cadê a Camille? Bom dia, Camille. Bom dia, sou eu, a Camille e a outra, Sim. a Fernanda. É tu mesmo. Tá. O que tu consegue falar... entender dessa foto aí, dessa imagem? Como o Antônio falou, eu acho que é mesmo laço entre pai e filha, mas eu acho que além de fazer a propaganda, tá querendo representar o carinho que um tem pelo outro. É justamente isso. O slogan da propaganda, ele diz que é carinho inspira carinho. Em quem que a criança se inspira? No pai, não é? Então, pela ideia que a criança está unida por esses laços coloridos, esses laços coloridos representam a logo da Johnson Johnson, né? Ou seja, a Johnson Johnson, além de fazer com que, você tenha esse carinho, ela une os laços entre pai e filho. Então, olha o que um design ele pode trazer de informação.
Então, a princípio, o que foi que os meninos viram lá na frente? Primeiro, 2 shampoos lá atrás, um pato, uma escova, a logo da Johnson Johnson aqui, um pai e uma filha. Mas e aí? E o que tem nas entrelinhas? É isso que a propaganda hoje, ela consegue trazer para a gente. O design por trás das propagandas, ele consegue trazer isso, né? Essa forma de entendimento, entendeu? O Luciano Huck aqui, todo bonitão, todo arrumadozão, né? Com cara de quem vai para a Europa. Com um cartãozão de crédito aí, Luciano Huck, entendeu? Gold. O que isso significa? Né? Que é um cartão novo, que é um cartão com grandes possibilidades, né? Se o Luciano Huck usa, é porque é bom, entendeu? Então é isso que o design quer passar, o que a propaganda quer passar. Beleza, pessoal? Gostaram aí? Show. Show. Ixi, Maria. Tá vivo ainda? Mano? Quatro princípios do design gráfico. Certo? Vamos ver esses princípios aqui. Vamos estudar os elementos de criação e desenho de uma peça gráfica. Tá? Os 4 princípios fundamentais para o design de elementos, né, que compõem uma peça gráfica, eles servem para harmonizar cartazes, banners, logos, qualquer coisa gráfica que você for fazer, jornais, revistas, sites, certo? Oferecendo conforto e beleza. Quando se fala de conforto, pessoal, esse conforto aqui é um conforto visual, certo? Você tem que ter um conforto visual, tá? Não adianta você construir um design, botar ele preto, todo preto, e um verde limão com as letras muito doidas lá. Isso vai dar um desconforto visual, certo? Dói na vista. Ou então você pega e faz uma logo verde limão com rosa pink. É um total desconforto visual. Então é importante que na harmonização, né, você tenha essa questão do conforto e da beleza, né, para quem vê esse material. Tá? Primeiro ponto, primeiro princípio, né, do design gráfico é o contraste, certo? O contraste ele serve para evitar, né, que elementos muito similares, né, em um material gráfico. Se os elementos forem distintos, diferencia-os completamente. O contraste costuma ser a mais importante atração visual em uma peça gráfica. Então, você pode contrastar com o tipo de fonte, com o tamanho, negrito e itálico, espaçamento entre parágrafos, espaçamento entre linhas, cores. Então, por exemplo, a gente pode ver um contraste até mesmo nesse slide. Olha aqui, ó, eu tenho uma fonte pequena e fina, e aqui em cima eu tenho uma fonte grande e mais grossa, certo? Então eu tenho um contraste entre essas fontes. Vamos para outro contraste. Esse balão aqui, ó, ele é azul e essa linha aqui dentro é amarela. Eu tenho um contraste, tá? Então, esse contraste, ele acaba casando aqui com todo o meu material, certo? Agora, se em vez desse fundo branco, eu coloco um fundo rosa. Vou até colocar, só pra gente... Não, colocar não. Não sai aqui da apresentação. Se eu coloco nesse fundo branco um fundo rosa, vocês acham que ficaria legal? Acho que sim. Acho que sim, é? Daria uma harmonia nesse desenho? Não. Meu amigo, ficar um negócio horrível. Entendeu? Então, esse é o papel do contraste, certo? É contrastar por meio da fonte, do tamanho, do tipo, se é negrito, se é itálico, e principalmente o contraste de cores. Entendeu-se? Entender.
Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. O macroprocessamento. O que a gente tem aqui de contraste? O que vocês conseguem ver de contraste nessa imagem? O fundo é azul e a letra da fonte é branca. Dentro da imagem, o fundo é azul e a letra é branca. Por fora, o fundo é branco e a letra é azul. Não é? Olha o espaçamento da palavra macroprocessamento. Ele é diferenciado, não é o espaçamento? Não é mais espaçoso aqui entre uma letra e outra? Sim. Sim. Certo? E mais para baixo, eu ainda tenho mais contraste? Acho que só o nomezinho ali da marca, Intel. A Intel fecha aqui, muito bonitinho, né? Dando um caráter de formalidade, certo? O texto tá azul, tá pequeno, mas eu acho que tá azul. Oi? Não entendi, ficou baixo. O texto também tá azul, não tá não? Tá pequeno, não dá pra ver bem não. Isso. Ah, ainda bem que tu enxergou. O texto, ele não tá preto, ele tá azul também. Só que ele tá pequenininho. Então, aqui eu não tenho nada preto, certo? Então, eu estou contrastando aqui entre branco e azul. Contrastando na logo, aliás, na logo também da Intel. Contrastando na imagem, certo? Na fonte de cima, que é maior, mais espaçada. Com a fonte branca dentro da imagem, entendeu? Vocês acham que isso aqui está em harmonia? Claro. O que eu faria para melhorar ainda mais a harmonia desse negócio aqui? Aí você complica. Hã? Tem como melhorar mais não isso aqui? Repete mais, não sei. Se eu pegasse esse texto aqui, certo? E esticasse ele até aqui embaixo da imagem. Esse da mesma forma. O que vocês acham como ficaria? Ficava mais bom. Ficar mais bom? Né, ó? Eu ia colocar Mais fácil de ler. Ficava mais fácil de ler, eu poderia aumentar um pouco a fonte, certo? Entendeu? Então, seria um upgrade aqui nesse design, tá? Repetição. Repita os elementos visuais do design e espalhe-os pelo material. Você pode repetir cor, a forma, a textura, as relações espaciais, como a espessura, os tamanhos. Isso ajuda a criar uma organização e fortalece a unidade do material. Deve-se pensar aqui o conjunto de todo o material publicado, tá? Então, elementos visuais para a repetição, né, são o título, subtítulo, nome do autor, botões, corpo do texto, citações, numerações e corpo de fundo. Olha aqui esses 3 designs. Qual a repetição que eu tenho aí? São 3 perfumes diferentes, tá? A fonte das letras. Só perfume bom. Eu tenho repetição de quê? Não A tenho? marca do produto. A marca embaixo, na mesma posição. Eu tenho o que mais de repetição? O modelo do perfume. A posição do perfume, certo? Não é? A fonte do título de cada perfume, ó, o primeiro, coisa mais linda, o segundo, morena flor, o terceiro, É a textura da imagem. como é? A textura da imagem. A textura da imagem. E não sei se vocês conseguem perceber, mas em cada imagem tem um texto por trás, não tem? Vocês estão vendo umas fontes por trás? Sim. Então, isso, eu tenho aí também um estilo de repetição, né? Um background, né? Background é o fundo, né? Então, tem um fundo repetido aí também com relação a esses textos, tá?
Então, ele pegou uma textura, uma cor, né? Uma cor gradiente. Observem que nenhuma cor aqui é sólida, certo? Porque já explica na diferença entre cor, né? Se a gente tem uma cor sólida, né? Ela representa somente uma cor mesmo, né? Por exemplo, o azul, certo? E se eu tenho uma cor gradiente, o que isso significa? Gradiente. Que ela vai saindo de uma cor, né, em direção à outra. E aí eu tenho um espectro de cores, né? Então ela sai, por exemplo, de um azul para chegar num branco. Entendeu? Então eu crio uma cor gradiente. A cor sólida não, ela é uma só para a forma toda. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gradiente nessas 3 imagens. Beleza, pessoal? Beleza. Olha lá, alinhamento. Nada deve ser colocado arbitrariamente em uma página, certo? Cada elemento deve ter sua ligação visual com o outro elemento da página. Isso cria uma aparência limpa, sofisticada e suave. Em geral, deve-se utilizar um tipo de alinhamento somente. Existem 4 tipos de alinhamento: esquerda, direita, centralizado e justificado. Ou seja, se você está trabalhando com uma imagem, observa nessa daqui. Qual é o alinhamento dela? Centralizado. Centralizado. Tudo centralizado. Até o perfume é centralizado. A fonte, né? O título, o texto, a logo é centralizado. Se eu voltar mais aqui, qual é o alinhamento desse design aqui? Tá, o texto na Esquerda, esquerda e Isso, das imagens esquerda tá na e direita. direita. Isso, não existe nada centralizado aqui. Nem a logo da Intel ficou centralizada. Esse daqui, opa, passei, cadê? Não, é isso aí mesmo. Certo? Então, ó, este é o alinhamento da esquerda, quando usamos esse tipo de recurso. O da direita, o centralizado, mostrado aqui pela setinha, ó. E, dependendo da ferramenta, ela já te mostra uma guia para deixar isso centralizado, 100% centralizado. E o justificado, tá? Então, isso aqui a gente aprende até no Word. Olha aqui, ó, outro exemplo, certo? Aqui, mais uma vez, eu tenho o uso do gradiente. Olha aqui, o azul, né? O azul bebê saindo para um branco. Porque, observem só, se eu pinto toda essa tela de azul bebê, esses produtos que têm a cor azul bebê, eles iam ficar escondidos, não iam? Iam ficar apagadinhos na cor. E além disso, a imagem ia ficar parecendo que estava flutuando. Isso, né? A imagem ia ficar sem nexo. Aqui não, ele trouxe um gradiente do azul bebê, ó, do azul bebê para o branco, certo? No centro branco, ele colocou os produtos em uma forma de 3 dimensões, né? Isso dá a ideia de profundidade. No fundo do background, ele colocou a repetição de ursinhos, né? Ó, Nivea Baby tem que colocar ursinhos, ou então alguns bebezinhos, aviãozinho, essas coisinhas, né? E aí depois ele meteu o textozão aqui, ó. Um pouquinho de contraste na primeira linha, né? Quando ele diz, ó, uma linha completa de produtos que vai cuidar e proteger a pele delicada do seu bebê. Observe que a fonte e a cor do azul aqui dessa primeira linha é a mesma do slogan da marca, ó. Pele saudável desde o início. E o azul que a gente tem nessa cor aqui da fonte é o mesmo azul aqui da logo Nivea. Se não for o mesmo, é bem próximo, né? Só um pouquinho desfocado. E aí vem o textozinho, né, em preto aqui embaixo direitinho, para dar um contraste, porque toda a imagem, ela segue uma linha clara, muito clara, né? É clean. Então, o preto encaixa em cima dessas cores claras. Entendeu, pessoal? Então, isso dá uma harmonia. Vocês estão conseguindo enxergar essa questão de harmonia, de cores, de fonte? Isso aqui, pessoal, é crucial, é muito legal, entendeu? Pessoal, vocês estão aí? Então, Sim. Ah, beleza. Proximidade. Itens relacionados entre si deverão ser agrupados, né?
Quando vários itens estão próximos, torna-se uma unidade visual e não várias unidades individualizadas. Porque o que é comum, por exemplo, numa imagem dessa, essa linha aqui é um objeto, esse texto aqui preto é outro objeto, certo? Aqui embaixo, a logo é um objeto, esse outro é o objeto. Então, quando eles estão tão próximos assim, para te ajudar, né, na organização e na movimentação de todos, o conjunto, você pega e junta todos em um objeto só, entendeu? Isso é a questão de proximidade. Tá? Olha aqui, ó. Enoclio. Carrão lá em cima, certo? A cor aqui de baixo poderia ser um branco? Não, porque ia ficar tudo. Não ia dar para ler a fonte aí da letra aí. Ficaria estranho, né? Então aqui ele faz um apelo para a cor do carro de cima, entendeu? Só que tem um pequeno erro de design aqui que eu considero que ficou estranho. Olha se vocês conseguem me encontrar esse erro de cores. O amarelo ali no canto ali da foto. Muito bem. Esse amarelo aqui, cara, ó. Pô, não tem nada a ver. Tá tudo seguindo uma linha vermelho com fontes brancas e um pouco de preto, certo? Esse preto aqui desse motor aqui, ó, centralizado, ficou muito estranho, chama muita atenção. O farol aqui, ó, mal é visto, entendeu? E aqui ainda tem essa parte amarela da logo. Então, o que eu teria feito aqui, certo? Eu teria eliminado essas bordas, certo? Essas bordas quadradas aqui. Teria colocado ele solto, né? Que nem aqui, ó. Né? Porque aqui é como se ele tivesse colocado bordas lá, entendeu? Pegado uma imagem como essa e colocado bordas, né? Eu teria feito todo esse trabalho baseado na cor da logo, que é o amarelo. Então, eu faria um conjunto aqui de amarelo, preto e branco, certo? Daria para fazer tranquilamente. Só que ele quis apelar para a cor vermelha do carro, entendeu? Eu, particularmente, achei isso aqui horrível, né? Não existe harmonia aqui, entendeu? Proximidade de elementos semelhantes, né? O alinhamento centralizado e contraste, né? E fonte de tamanho, certo? Olha aí a diferença. Qual que vocês acham que é o mais interessante? O da direita ou da esquerda? Direito. Por quê? Direito. Direito. Eu acho que eu gostei mais da esquerda. Ah, vocês têm que dizer o porquê. Acho que destaca um pouco Eu mais acho que o algumas da características, direita é sabe? mais chamativo. Eu, particularmente, eu gostei mais do da direita, porque ele dá uma ênfase, né? Aí ao encontro anual de professores, certo? Então, o que que ele tinha aqui, ó? Ele tinha elementos muito separados, ó. Separado, separado, separado. Aí foi o que ele fez. Deixou esse aqui mais aqui, uniu esses outros aqui, ó, e fez outro menorzinho aqui. Então, de 4 elementos Mas, que ele fez 3, mas entendeu? o Oi. da esquerda tem essa parte, venha participar. Já um convite é mais chamativo pra mim. Venha participar, enquanto o outro não tem. Ah, tem lá em cima. Mas Tem, bem aqui, ó. Ele venha participar. A primeira coisa que você lê é o venha participar. Aqui é a última que você lê, apesar de ser um bloco só. É a última coisa que você lê. Aqui não. Aqui ele já tem um chamativo melhor. Venha participar do encontro anual de professores, né? Então, esse daqui, ele é um pouco melhor, né? Ó, no exemplo 2, meu amigo, se você for ver uma receita de bolo desse jeito aqui, tu não entende nada, fica perturbadinho, ó. Bolo de maisena, receita enviada por Janaína Amazônia, 50 minutos, 14 porção, ingrediente, tudo centralizado. Agora, olha a lateral como ficou muito mais harmônica. Não ficou? Ficou.
Ficou. Ó, olha como é interessante. Aqui, ó, ele botou 50 minutos referente a 14 porções. Menorzinho aqui, ó, a referência de quem que foi enviado, o nome principal, que é bolo de maisena, certo? E aqui ele colocou uma identificação, olha, você consegue ver os números alinhados, 6, 1, 250, 4, 1, 6. Então, aqui você tem uma organização numérica de ingredientes, certo? Então, ficou muito mais harmonioso esse outro. Ok? Vocês estão gostando, pessoal? Tá tranquilo? Tá. Boa. Boa. 6 categorias básicas de tipo, né? Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre tipografia, tá? Deixa eu ver aqui até onde vai. Eu tava olhando ali, foi metade do slide já. Foi? Foi. Da hora. 9h30. Eu vou falar só um pouco mais da... Só essa questão da tipografia, aí a gente termina, tá? Ó, são 6 tipos de tipografia. Um estilo mais antigo, mais moderno, a grosso, né? Sem serifa, manuscrito, né? Que é como se imitasse a parte escrita, e o decorativo com espaçamento maior, né? Olha aí como é interessante, ó. A serifa é esse puxadozinho que a gente tem aqui no E, ó, entendeu? Aqui no S. Então, as serifas de letras em caixa baixa estão inclinadas. Observe que todas elas, ó, estão inclinadas, ó. Aqui, 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 aqui no I também, entendeu? Então, é um estilo que se tem. Então, uma transição, ó, grosso, fino, moderada, né, nos traços. Então, eu tenho aqui um estilo bem antigo. Se você for ver aquelas máquinas de datilografar, elas basicamente tinham esse mesmo estilo de letra, né? Com essa serifa, tá? Baseia-se na escrita à mão dos escribas, usando uma perna no tinteiro, né? Recomendado para textos longos, tá? Olha aí o moderno, ó. O moderno, ele tem uma ênfase na vertical, quando a gente estica mais os textos, né, para as fontes. As serifas das letras em caixa baixa são horizontais. Olha aqui, ó. O arrastadozinho, ó, ele é reto, ó. Aqui também, entendeu? Aqui também, tá? Como a prensa, os tipos passam a ter uma identidade própria, mais mecânicos e diferentes da escrita manual, né? A estética fria e elegante, né? Porque saiu da parte manual, manuscrita mesmo, né? Da galera que ficava escrevendo lá, muito bonitinho, né? E aí passa para as máquinas de escrever, como essa coisa horrível aí que utilizaram em 1900 antigamente, né? Na verdade, isso era uma prensa, não era nem uma máquina de escrever. Nessa daqui, ó, as serifas de letras estão em caixa baixa, né? E são horizontais e grossas, certo? Então, olha aí, ó, olha como nessa fonte ela já fica mais grossa, tá? A serifa, que é o arrastadozinho na lateral. Aí já começa a utilizar em comerciais aí pintados em placas lá da Coca-Cola, né? Então, a serifa grossa se expande com o advento da propaganda em massa e a necessidade de tipos mais gordos. Por quê? Porque se eu pintasse com uma fonte muito fina, ninguém conseguiria ver a placa. Então, eles começaram a fazer fontes mais grossas, né? E aí, a Coca-Cola foi precursora aí nessa questão. Então, ó, Ice Cold, né? Coca-Cola, in bottle sold hard. Pronto. As fontes mais modernas não existem mais serifa, né? Ou seja, a fonte é mais limpa, tá? Não há ênfase, né? Por não haver diferenciações de grosso e fino, entendeu? Então, não há nenhuma transição de grosso e fino, nenhum traço. Então, é uma fonte muito mais limpa. Essa fonte aqui é bastante utilizada até mesmo no nosso Windows, certo? É uma fontezinha limpa, tá? E aí, pessoal, se a gente for ver a estrutura de textos, né? Quais são as fontes padrões que a gente utiliza no projeto de pesquisa? É Times New Roman e Arial. Então, elas seguem uma estrutura bem parecida, que não é essa mais moderna. Ela segue essa estrutura aqui, ó, tá? Utilizando serifas. Se você for dar uma olhadinha, também tem isso.
Contrastes possíveis com tipos, né? Ó, tamanho, né? Tamanho aqui do contraste entre uma fonte grande, certo? Lembra lá do jornal? E de uma pequenininha. O peso da fonte, olha, ela é bem gordinha, tá? A estrutura dela, uma mais grossa, uma mais fina. A forma, se você utilizar ela em itálico. Cor, direção, no sentido que ela fica mais esticada. Então, existem diferentes tipos de contraste na tipografia. Ó, de novo aquela imagem lá, ó. As fontes utilizadas aqui, ó, são as mesmas, tem a proximidade de elemento, certo? Contraste entre categorias de fonte, ou seja, eu tenho uma fonte de um tipo aqui e aqui eu tenho de outro. Pronto, já é o suficiente. Não precisa se colocar uma enorme quantidade de fonte, certo? Você utiliza no máximo 2, ok? Menos é mais. Então, evite excesso de elementos para chamar a atenção em sua peça gráfica, né? Coisas pulando, piscando, fazem o leitor se irritar e abandonar o material com maior rapidez, mesmo que não queira, né? Então, um simples contraste de estilo faz muita diferença entre o leitor, né, comprar aquela revista ou não, comprar aquele jornal ou não, certo? Então, agrupa os elementos do seu material. Agora, vocês ficam imaginando, pessoal, o cara que faz a edição do Diário do Nordeste. Ele tem que pensar em tudo isso, né? Porque ele quer que o jornal seja comprado. Então, ele tem que colocar, por exemplo, Fortaleza ganhou do São Paulo, não sei o quê. Vai lá, coloca de uma forma, coloca o jogador bem grande, com a bola, não sei o quê. Fortaleza vence, empata com São Paulo aos 40, entendeu? Coloca bem grande para chamar a atenção na primeira página do jornal. Entendeu? Então, a primeira página do jornal, obviamente, é a mais importante, porque é a que chama a atenção para o resto do jornal todo. Espaço em branco, ó, o espaço em branco em uma peça gráfica são espaços vazios que servem para que o leitor tenha como respirar, né? Porque às vezes você coloca aquela pancada de texto, que nem as questões do Enem, né? Você cansa, meu amigo, de olhar aquele negócio. Então tem que ter um espaço em branco para você respirar na sua leitura. Ajuda a identificar elementos em sua proximidade, né? Evite usar caixa alta, pessoal. Olha a diferença. Um texto como esse fica muito mais fácil de ler. Um texto em caixa alta, né, principalmente na internet, ele significa que a pessoa está com raiva, que a pessoa está falando mais alto, está com um tom de voz mais alto. Então, é importante que vocês também tenham essa noção, tá? Olha aí, ó. Nessa imagem aqui, ó, né, da TAM. O que vocês conseguem entender? Problema de coluna. Numa ponta da coluna, no cox, né? Aqui tá São Paulo. Na outra ponta da coluna, lá na C1, tá Frankfurt, na Alemanha. Certo? Ou seja, de São Paulo para a Alemanha, meu amigo, é muitas horas de viagem, né? 8, 10 horas de viagem. Não, acho que não dá isso tudo, não. Acho que é umas 8 horas de viagem, né? Então, o que a TAM quis fazer nesse comercial? Voos diários nos confortáveis Airbus. Ou seja, a TAM, né, tá colocando os melhores aviões para fazer essa linha São Paulo-Frankfurt. Então, quando você viaja numa poltrona apertada, não é só a sua roupa que chega em mau estado, a sua coluna também. Então, certo? Ele quis trazer tudo isso aqui à tona nessa imagem, tá? Principalmente, ó, utilizando essas dicas de tipografia, tá? Olha aí, ó, centralizado, essa tipografia aqui centralizada. Numa pontinha aqui, a mesma fonte, com o nome São Paulo e o nome Frankfurt, tá? E aqui a logozinha aqui embaixo. Aqui, ó, TAM, a frota mais moderna levando o Brasil para o mundo. A mesma fonte utilizada em toda a imagem, certo? Então, essa questão tipográfica, ela é bem legal. Aquele lá de novo, ó, centralizado, mesma fonte, tá? Alguns maus exemplos, né? Porra linda, né? Educação de qualidade é para a vida toda. Primeira logo, primeira fonte. Segunda fonte, rede MV1, misturando um azul com branco, no vermelho, amarelo, verde. Aí aqui embaixo, matrículas abertas, o matrícula de amarelo,
uma aberta de branco, para o seu sucesso de amarelo. E embaixo, outra fonte em itálico, né? Da educação infantil ao pré-vestibular. O negócio tá feio, não tá? Aí. Tá sério. Tá, sim. Eu não botava meu filho numa escola dessa nunca. Olha esse outro aqui, ó. Você que está ligado na TVA, vai se ligar nesta promoção. Olha aí. Primeira coisa, esse nome promoção em vermelho bem grande, certo? Era no mínimo para estar em caixa alta, pelo menos isso, né? Não perca esta oportunidade. Assine já a Revistas Abril e só comece a pagar em 5/4, certo? E essa Pajero zerinho pode ser sua. Não existe uma tipografia decente. Há uma mistura de cores exacerbada, né? Amarelo, azul, branco, preto, vermelho. Então, não existe harmonia nesse comercial. Olha esse outro aqui. Show de panelas, né? Olha aí, um boneco velho, feio. O boneco é amarelo, a borda é amarela, a cozinha tem os armários vermelhos e o nome do show de panelas é azul com prata. Certo? Então não existe harmonia nesse negócio também. Horrível. Olha esse outro aqui, meu amigo, causa uma dor na vista. Quem é que consegue ler um negócio desse? Tome posse deste maravilhoso. Maravilhoso o quê? Leaders College. Mundo de oportunidades. Até para entender é difícil. Olha, aqui, o que eu tenho nesse daqui? Olha aí, pessoal. Eu tenho uma sombra, eu tenho um contorno branco, eu tenho uma letra laranja. Certo? Aqui embaixo, eu não tenho mais o contorno branco, a letra é amarela, a fonte mudou e eu ainda tenho a sombra lá por trás. Aí aqui, o que eu tenho? Ó, a sombra agora é branca, com a borda preta, com a letra gradiente dourada. Aqui mais embaixo, ó, fonte gradiente do vermelho para o laranja, com o contorno branco e uma sombra preta. E aqui embaixo, ninguém dá nem para ver, ó, idiomas, informática e gestão de negócio. Ou seja, meu amigo, horrível, ninguém entende nada. E este roxozão aí por trás, muito doido. Então, não é algo harmônico, né? Muito, muito feio. Pronto, findou. Amém. Obrigado, então, para endoidar aqui. Tem aula já de matemática. Tá de matemática ainda hoje. Tá aqui, mas isso aqui é matemática pura. Ó, então o que vocês vão fazer como atividade, certo? A gente vai continuar esse slide na próxima aula e vocês vão baixar aquele software que eu passei para vocês, viu? E vocês vão criar uma arte da seguinte coisa. Vocês vão criar uma arte harmônica, certo? Do jogo do PSG contra o Lyon, que vai ser dia 19/9 às 15h45. Tá? Então, vocês vão tentar bolar uma arte, entendeu? Tentar harmonizar ela com tipografia, e aí vocês enviam e a gente debate aqui na próxima aula. Fiquem à vontade para fazer em qualquer aplicativo que vocês quiserem, mas façam uma arte, certo? Uma propaganda do jogo do PSG, ok? PSG e Lyon, dia 19 de setembro, às 15h45. Entenderam? Entendemos. Ok. Acho que entenderam, né? Pois tá bom, pessoal. É isso. Coloca no slide isso aí, a atividade. Tá, vou colocar aí já eu edito, tá bom? Ok. Até mais. Não vai esquecer, não.